Olá, eu sou o Luiz Ramalho, estou aqui para falar de matemática e, logicamente, dos números. Eles estão em todo lugar, na roupa que você veste, no seu sapato, no ônibus que você pega para ir ao trabalho, no número de telefone, no seu endereço. Mas você sabe para que servem os números? Para contar, diminuir, multiplicar, dividir, medir. O número identifica tudo. Para tornar a nossa vida mais fácil. O número ele surgiu, na verdade, foi uma necessidade humana. Então, conforme foi evoluindo, o ser humano foi evoluindo o processo de contagem, não o processo de número. Supõe-se que as primeiras contagens tenham surgido durante a atividade do pastoreio. Se o número de ovelhas era grande, então eles levavam essas ovelhas a um desfiladeiro e para cada ovelha que passava, eles separavam uma pedra. Uma ovelha, uma pedra, uma ovelha, uma pedra. No retorno faziam a operação inversa, né? Cada ovelha que voltava, tirava uma pedra do monte. Se sobravam pedras, aquilo era indício de que alguma ovelha teria se desgarrado. Então podemos dizer que os primeiros números são os números para contar. Até por volta do século XIX, esses conjuntos eles não tinham uma formalização, né? Só muito recentemente é que se nomeou conjunto dos números naturais, esses números para contar, 1, 2, 3, 4, 5, acrescido do zero. Saber contar é importante em muitas situações. Um bom exemplo é quando a gente precisa estimar um público de um evento, ou mesmo saber quantas pessoas foram às compras em uma determinada rua da cidade. Dependendo do tamanho e da densidade dessa população, é possível contar as pessoas que estão na rua de uma em uma. A situação seria bem diferente se essas pessoas estivessem em uma área muito grande. O interessante é que fazendo essa contagem, sem querer a gente está demonstrando algumas das propriedades do conjunto de números naturais. Dá para perceber, por exemplo, que todo número natural tem um sucessor. Cada pessoa que a gente conta a mais representa o sucessor do número anterior. Dá para perceber também que entre duas pessoas ou dois números naturais consecutivos não existe outro número natural. Afinal, não existe meia pessoa. E também dá para entender que o único número natural que não tem antecessor é o zero. Não podemos ter menos uma pessoa em um lugar, não é verdade? Além disso, o conjunto dos números naturais é infinito. A propriedade dos conjuntos dos números naturais, eles aparecem nas suas operações. Então, quando nós vamos somar ou multiplicar números naturais, essas propriedades elas acabam se destacando. Essas propriedades são a comutativa, a associativa e a distributiva. A propriedade comutativa, ela funciona tanto na adição como na multiplicação. Então, se nós somarmos dois números naturais, A mais B, o resultado será igual a se eu somar B mais A. A mesma coisa funciona quando nós vamos multiplicar dois números naturais. A vezes B é igual a B vezes A. Os resultados são iguais. A propriedade associativa dos números naturais, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho três parcelas, A mais B mais C. Eu vou somar as duas primeiras parcelas, A mais B, e o resultado eu vou somar com a parcela C. O resultado vai ser o mesmo se eu somar as duas últimas parcelas, B mais C, e esse resultado somar com a parcela A. A propriedade distributiva dos números naturais, ela funciona da seguinte forma. Eu tenho a junção de duas operações, a multiplicação e a adição. A multiplicação ela funciona da seguinte forma. Eu vou pegar o elemento A e vou multiplicar por uma soma, B mais C, onde eu vou ter que multiplicar A vezes B e A vezes C. Vou distribuir esse A pelos elementos que estão dentro de um parênteses B mais C, que é igual se eu somar os dois elementos naturais B e C e o resultado multiplicar por A. O elemento neutro dos números naturais, na adição, é o zero. Então, quando eu pego um número natural e somo com zero, vai me resultar o próprio número natural. Ou seja, A mais zero é igual a A. Na multiplicação,
dos números naturais, o meu elemento neutro agora é o 1. Então, qualquer número natural multiplicado por 1 dá ele mesmo. Ou seja, A vezes 1 é igual a A, sendo A um número natural. Mas nem sempre essas propriedades que a gente vê na adição e na multiplicação se aplicam nos casos de subtração e divisão de dois números naturais. Isso porque, dependendo dos números envolvidos no cálculo, o resultado pode ser negativo ou uma fração. E números negativos e frações não pertencem ao conjunto de números naturais. Quando o número não faz parte do conjunto, costumamos dizer que ele não pertence a esse conjunto. Se faz parte, dizemos que ele pertence ao conjunto dos naturais. Para resumir a forma de escrever isso, utilizamos símbolos. Pertence, não pertence, está contido, não está contido. Quando a gente fala de elemento, então o elemento é relacionado ao seu grupo. Então o elemento pertence ao grupo. Se é um grupo pequeno, pertence a um grupo maior, o grupo pequeno está contido no grupo maior. A gente já sabe que o conjunto dos naturais é infinito, mas dentro desse conjunto podem existir infinitos subconjuntos. E dois subconjuntos muito conhecidos são os conjuntos de números pares e o conjunto de números ímpares. Em algumas cidades, a numeração das casas é dividida em pares de um lado da rua e ímpares do outro, como acontece nessa rua em que a gente está. Isso ajuda os carteiros no trabalho de entrega de correspondência. Portanto, aqui a gente tem um exemplo bem claro. De um lado, o subconjunto dos pares e do outro, o subconjunto dos ímpares. Assim como essas casas fazem parte da mesma rua, os dois subconjuntos pertencem ao mesmo conjunto, o conjunto dos números naturais. Bom, chegamos. Essa aqui é a minha casa. Vamos lá, vamos conhecer. Olha, uma coisa que eu nunca tinha percebido. Olha aqui, bem no painel desse elevador, existe um ótimo exemplo de um outro tipo de número, os números inteiros negativos, que junto com os números naturais vão formar o conjunto de números inteiros. Os números inteiros são os números naturais, que a gente viu anteriormente, juntamente com os seus negativos, que é o -1, o -2, o -3 e assim por diante. E esse conjunto inteiro é representado pela letra Z. Hoje, os números negativos estão presentes no nosso dia a dia. Eles servem para representar valores debitados na conta corrente, a queda de um índice econômico ou social e até para indicar a temperatura de uma câmara frigorífica. Sorvete, por se tratar de alimentos, tem todo um cuidado, né? De armazenamento, cuidado na fabricação. E hoje nós possuímos 2 câmaras frias, as duas trabalham a menos 24 graus, justamente para manter o sorvete na qualidade, né? Menos 18 a menos 24 é a temperatura ideal para se manter o sorvete. Mas os números inteiros negativos são só uma parte do conjunto dos números inteiros. Ou seja, o conjunto dos números inteiros negativos é um subconjunto do conjunto dos números inteiros. Tchau, Tchau, tchau. Mas quais são as propriedades desse conjunto? Valem todas as propriedades do conjunto dos números naturais. Vale a comutativa, a associativa, tanto para adição quanto para multiplicação. Vale a distributiva também. Agora, tem uma que não entrou anteriormente, que é a propriedade do elemento oposto. É aquele número inteiro que, somado com o seu negativo, vai dar 0. Na reta numérica, você tem o 0 como a sua referência. Então, eu tenho o número 1, que está a uma unidade de distância do 0. Então, eu também tenho do outro lado o número que está a uma unidade de distância do 0, que é o -1. Sempre esses números que estão à mesma distância, eles são chamados de simétricos. Uma dúvida comum envolve o sinal de mais e de menos quando a gente precisa multiplicar os números inteiros positivos e negativos.
E para facilitar esse cálculo foi criada uma regra conhecida como regra dos sinais. A regra de sinal na multiplicação e divisão de números inteiros funciona da seguinte forma. Quando eu vou multiplicar ou dividir dois números inteiros com sinais iguais, sejam eles positivos ou negativos, a resposta sempre vai me dar positiva. A regra de sinal na multiplicação e divisão, quando os sinais são diferentes para esses números inteiros, a resposta vai me dar negativo. E menos com mais vai me dar menos, e mais com menos vai me dar menos. Mas os conjuntos dos números inteiros e dos naturais ainda não são capazes de representar todas as necessidades do homem. Na hora que a fome aperta, é ótimo ter um pedacinho daquela pizza que sobrou de ontem na geladeira, né? Um pedaço e pronto, salvou a pátria. Na fração é a mesma coisa que uma divisão. Então, uma divisão de um elemento por outro em partes iguais. Essa ideia de divisão, de repartir em partes iguais, surgiu lá no Egito Antigo. As margens do rio eram um dos poucos lugares onde podia fazer a plantação. Os sábios desenvolveram uma técnica, e essa técnica para repartir o terreno em partes iguais. A partir do momento que eles fizeram isso, ali surgiu a divisão, ali surgiu o fracionamento da terra, né? Surgiu a fração. Pois é, se tomamos uma pizza inteira como um inteiro, então esse pedaço de pizza representa uma fração. Normalmente, uma pizza inteira é dividida em 8 pedaços. Então, essa fatia que eu estou comendo representa 1/8 da pizza que eu pedi ontem. Mas as frações não pertencem nem ao conjunto dos naturais, nem ao conjunto dos inteiros. Elas fazem parte de um outro importante conjunto numérico, os números racionais. Os números racionais são todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Ou seja, os números na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. O denominador B é diferente de zero. Os números naturais também podem ser vistos como um número racional. Por exemplo, o número 2, que eu posso escrevê-lo da forma 2 sobre 1. Se eu quero enxergar o 2 como um número natural, ele será o 2. Mas se eu quero enxergá-lo como um número racional, eu posso escrevê-lo na forma 2 sobre 1, 4 sobre 2, 8 sobre 4. Tudo resulta em 2. Os inteiros negativos também fazem parte dos números racionais. Eu posso pegar o número -3 e representar na forma -3 sobre 1, que vai me resultar em -3, que é um número racional. As frações não inteiras também podem ser representadas como um número racional. Por exemplo, 1 sobre 2. O 1 é um número inteiro e o 2, que é o denominador, também é um número inteiro e diferente de zero. A propriedade específica que diferencia esse conjunto dos outros anteriores é que ele possui o elemento inverso. Significa que um número racional multiplicado pelo seu inverso, isso aqui vai sempre ser igual a 1. Quando a gente encontra o elemento neutro da multiplicação, este elemento é o elemento inverso. Quando eu compro melancia, eu compro o quarto da melancia. Uma receita de bolo vamos pôr meia xícara de açúcar. Eu meço 1,63. Tomate está R$ 4,99. Um pacote de arroz está R$ 10,30. Olha, como deu para notar, além das frações, a gente costuma usar uma outra forma para expressar os números quebrados. É a representação decimal. O número decimal é aquele em que, depois do número inteiro, há uma vírgula seguida de um ou mais números à direita, que são as casas decimais. Desses números decimais e as frações, elas têm uma relação única, né? Elas são equivalentes. Como assim? Se eu pegar o 1 dividido por 2, a fração 1/2, isso daqui é equivalente a decimal 5 décimos. Então, eu também posso escrever a fração 5 décimos, que vai ser equivalente à mesma decimal.
Algumas vezes o resultado é uma repetição infinita de um número depois da vírgula. Isso é o que chamamos de dízima periódica. Observando o conjunto dos racionais, a gente percebe que ele inclui o conjunto de números inteiros e o conjunto dos naturais. Mas então, todos os números que existem fazem parte do conjunto dos números racionais? A resposta é não. Os números irracionais, eles têm uma história bem curiosa, né? Pitágoras, né, o grande filósofo, geômetra do século VI a.C., o próprio teorema dele que gerou uma crise naquela escola filosófica que ele tinha. Estudando o quadrado, era possível reconhecer, visualizar, medir com uma régua a diagonal do quadrado, mas aplicando o teorema de Pitágoras, o que se encontrava era a raiz quadrada de 2. Então acreditava-se, até aquela época acreditava-se que todos os números pudessem ser expressos ou por um número inteiro, né, ou por uma razão entre números inteiros, tipo uma fração, né? Mas não se encontrou nenhuma fração que fosse igual à raiz quadrada de 2. Só muito tempo depois, mais ou menos uns 200 anos atrás, por volta de 1700 e pouco, que se conseguiu demonstrar que esse número, raiz quadrada de 2, e um monte de outros números, não poderiam ser expressos como uma razão entre dois números inteiros, ou seja, não existe uma fração que represente esses números. Alguns números irracionais são famosos. Razão áurea, número neperiano, raiz de 2, raiz de 3. Mas talvez o mais famoso dos números irracionais seja o π, uma proporção numérica que tem origem na relação entre o perímetro de uma circunferência e seu diâmetro. O valor de π é aproximadamente 3,14159266535. Ufa! Perdi o fôlego. Mas como é um número infinito, não daria mesmo para descrever ele inteirinho. O conjunto dos números irracionais faz parte de outro conjunto, o conjunto dos números reais. Esse conjunto, vamos dividir, essa caixa vamos dividir em duas partes. Aqui são os irracionais. E aqui são os racionais. E dentro dos racionais a gente tem os inteiros, e dentro dos inteiros a gente tem os naturais. A hora que eu junto toda essa galera numa panela só, esse daqui são os reais. Bom, agora a gente já conhece todos os conjuntos numéricos que fazem parte do conjunto de números reais e a importância de cada um na história da humanidade, né? Opa, só um minuto. Olha eles aqui de novo. Números, números e mais números. É isso aí, gente. Até a próxima. Valeu!
Quando a gente lê um jornal, uma revista, assiste uma televisão ou acessa uma internet, a gente se depara com vários tipos de fórmulas para calcular juros, o valor das férias, aumento salarial, impostos. Mas você sabe exatamente o que é uma fórmula? Fórmula, ela é o quê? Ela é uma expressão algébrica, né? Que a gente utiliza números, sinais de operações e letras para representar relações, né? Relações entre coisas, que pode ser, por exemplo, a quantidade de objetos vendidos pelo custo arrecadado. Na hora de pagar o imposto de renda ou receber uma restituição, né? Então, o programa ele utiliza uma determinada fórmula em função do seu salário, né? Um bom exemplo de fórmula que a gente utiliza no dia a dia é a fórmula que calcula o IMC, Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal, ele é medido de acordo com o peso da pessoa e a altura da pessoa. E esse índice de massa corporal é determinado por essa fração, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E com isso, o profissional em educação física, ele consegue determinar se uma pessoa é muito magra, ou se uma pessoa é obesa, se uma pessoa está no peso ideal. Outra fórmula muito conhecida é aquela que nos ajuda a descobrir a área de uma sala, de um quarto, de um cômodo. O meu trabalho é colocação de pisos e azulejos e tudo que se refere a acabamento interno de apartamento e residência. Eu cobro 55 metros quadrados. Eu vou pegar a trena de uma parede à outra, vai dar 4 metros. Eu vou marcar 4 metros nessa posição. Eu vou medir 5 metros. 5 vezes 4, 20. 20 metros. Eu vou cobrar 20 vezes 55. Essa é a metragem que o cliente vai me pagar, fora o material. A gente sabe mais de matemática do que a gente imagina. O caso do azulejista mostra bem isso. Mesmo sem se dar conta, para saber a área da sala, ele está usando uma fórmula que relaciona a medida da base com a medida da altura do retângulo. Isso porque esse é o formato do piso da sala que ele vai trabalhar. Com a área definida, ele então usa outra fórmula para determinar quanto vai cobrar pela empreitada. Área vezes o valor do metro quadrado. Uau, que calor. Essas duas fórmulas são utilizadas por milhares de outros profissionais, como pintores, pedreiros, vidraceiros, serralheiros. E ao contrário do que todo mundo pensa, elas são úteis não só para determinar uma área total e o preço final de um serviço. No caso do retângulo, nós temos a fórmula padrão, que a área é igual a base vezes a altura. Mas e se não souber a altura ou se eu não souber a base? Basta você isolar. Por exemplo, se eu não souber a base, mas eu tenho a área e a altura, então eu tenho duas medidas entre as três, dá para calcular a terceira. Basta você pegar a área e dividir pela altura. Então, com isso, a gente determina a base do retângulo. E também podemos aplicar o mesmo isolamento se for a altura. Ufa, parece que está muito mais calor que isso. Nossa, estou morrendo de calor. As fórmulas são muito importantes também na ciência. Elas servem para analisar o comportamento de populações na biologia, determinar a aceleração, a velocidade na física e até prever o comportamento de fenômenos naturais na meteorologia. A meteorologia, ela consegue prever com longo prazo uma condição média da atmosfera. Primeiro, a meteorologia precisa de dados, né? Então, são dados de oceano, para ver a temperatura do oceano, e também dados da atmosfera. A gente entra com esses dados nos modelos meteorológicos, criados a partir de observações do comportamento da atmosfera. Essas observações são traduzidas através de equações. A sensação térmica, o que é? É a sensação de como que as pessoas sentem determinada temperatura. Uma fórmula que é utilizada para a sensação térmica é uma que utiliza a temperatura e o vento, a intensidade desse vento. Então, essa fórmula aqui é a fórmula da sensação térmica em função da temperatura, que é o T, e o vento, o V, né?
Então, esse gráfico mostra a aplicação dessa fórmula. A matemática é uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho aqui na meteorologia. A fórmula criada para representar a sensação de calor ou de frio que a gente sente leva em conta duas variáveis, a temperatura ambiente e a velocidade do vento. Mas está calor, viu? Ou seja, se a temperatura ambiente for de 28 graus Celsius, como agora, e a velocidade do vento de 1 metro por segundo, é possível calcular a sensação térmica que vamos ter. Nesse caso, o equivalente a aproximadamente 29 graus Celsius. Agora dá para entender porque eu estou sentindo tanto calor. Não tem vento. As relações entre as grandezas, elas podem ser representadas por meio de fórmula, por meio de uma tabela ou por meio de um gráfico. Já vimos como é representar duas grandezas que estão sendo relacionadas por meio de uma fórmula. Agora nós vamos verificar como é que a gente pode representar numa tabela. Então, tendo a fórmula, eu vou escolher uma das variáveis e vou atribuir valores. E encontrando um segundo valor, e vou preenchendo essa tabela com os valores que eu vou atribuindo a essa variável que eu escolhi. No caso da sensação térmica, temos três variáveis, que é a sensação térmica, a velocidade do vento e a temperatura. Tendo a temperatura como fixa, o que podemos variar é a velocidade do vento. E atribuindo valores para a velocidade do vento, valores diferentes, encontraremos sensações térmicas diferentes. Assim a gente constrói uma tabela. Por exemplo, se a temperatura ambiente for de 28 graus e velocidade do vento for de 10 metros por segundo, é só a gente trocar o valor de V na fórmula por 10 e o resultado será 25,71 graus. Agora, se a temperatura continuar fixa em 28 graus e a velocidade do vento for de 15 metros por segundo, a sensação térmica que teremos é de 25,23 graus. E, por fim, com a velocidade do vento em 20 metros por segundo, teremos uma sensação térmica de 25 graus. Com os resultados dispostos numa tabela, facilita no dia a dia a análise quando você vai, por exemplo, consultar uma tabela de preço, onde os valores já estão pré-estabelecidos e os resultados também estarão pré-estabelecidos nessa tabela. Com a tabela, realmente fica tudo mais fácil. Outra coisa que ajuda quando você precisa ter acesso rapidamente a uma informação é o aplicativo do computador. Aqui eu estou utilizando um aplicativo que converte a temperatura em graus Celsius para a escala Fahrenheit, que é a escala de temperatura usada em alguns países de língua inglesa, como Estados Unidos e Inglaterra. É só colocar a temperatura em Celsius e pedir para converter para Fahrenheit. Olha que rápido! E dá para fazer a conversão inversa também, de Fahrenheit para Celsius. Duas escalas bem comuns utilizadas na meteorologia é a escala em Celsius, graus Celsius, e a escala em graus Fahrenheit. A escala Celsius ela é baseada no ponto de ebulição da água e no ponto de congelamento. Já a escala em Fahrenheit ela é baseada no clima da Terra, particularmente onde há civilização. Existem fórmulas que podem fazer a conversão entre as escalas de temperatura. E a fórmula mais utilizada é essa aqui, C, que é a variável que representa a temperatura em graus Celsius, sobre 5 é igual a F, que representa a temperatura em graus Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Pois é, não existe mágica. O que esse aplicativo faz simplesmente é converter as escalas de temperatura a partir da mesma fórmula matemática que os meteorologistas usam. A gente já viu que as fórmulas são bastante úteis para expressar as variações de grandezas que se relacionam. E descobriu que, atribuindo valores às variáveis das fórmulas, é possível se criar uma tabela, certo? Mas existe outra forma bem mais eficiente de representar as variações das grandezas. E essa forma é o gráfico.
Para muita gente, gráfico é uma palavra muito esquisita, uma palavra técnica. Mas você já parou para pensar aqui? Grafar o nome é registrar o seu nome, né? Escrever por um registro físico ali no papel, em que você deixa uma marca, né? Quando você faz aquilo a lápis, você deixa grafite ali. A palavra grafite e a palavra gráfico tem a mesma raiz. Tudo tem a ver com a ideia de registro, né? Os matemáticos descobriram, não há muito tempo, a possibilidade de expressar uma relação entre duas variáveis por meio de um registro visual, né? Então, no primeiro momento, esse registro ele era por meio de uma expressão algébrica, né? Uma fórmula, e depois se descobriu que era possível você ter uma espécie de fotografia do comportamento daquelas variáveis que se interdependem, né? Aí vem o gráfico. Os gráficos estão presentes na seção de economia dos jornais, nas planilhas de vendas e até na evolução de produção da indústria. Eu atuo na área de qualidade. Minha função aqui é realizar a coleta das informações da empresa, principalmente dos dados produtivos, para a criação dos gráficos e, com essas informações, tomada de ações corretivas para os problemas que ocorrem no decorrer do mês. Todo produto a ser fabricado é gerado uma ordem de produção, onde os operadores acabam fazendo as anotações de rejeito e produtividade. Esses dados são colhidos semanalmente e tabulados numa planilha e transformados em gráficos. Esses gráficos servem para serem apresentados na fábrica para os colaboradores, para que eles possam analisar e se preocupar principalmente com os principais problemas que ocorrem no processo que eles atuam, né? A visão do gráfico é uma forma mais didática de se estar analisando, ou até mesmo avaliando o que ocorre na produção de um produto ou de um processo. Com o gráfico é possível perceber o momento em que a produção foi maior, assim como o momento em que foi menor. O gráfico, por ele ser geométrico, ele é muito visual. Então, o gráfico é essa facilidade. A gente olha e sabe exatamente como evolui uma determinada situação. A gente tem um restaurante que é uma cantina, que torna um pouco puxado porque ela abrange tudo, né? É um self-service, é à la carte, é pizzaria, é por quilo. Ela funciona de segunda a segunda. Feriados, é de segunda a segunda, almoço e janta. A gente serve mais ou menos 300, 350 refeições por dia. De segunda a sábado é mais ou menos esse número. Domingo, a gente trabalha mais ou menos com 500 refeições no almoço. Nós trabalhamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 17 horas. Né? O nosso público é bem comercial, né? Então nós somos cercados de empresas, grandes empresas na região. Temos uma média de 380 a 400 almoços por dia. Fins de semana a gente acaba tendo zero de movimento, porque nós não abrimos, é fechado. A gente fecha sexta-feira e só reabre na segunda-feira de manhã. Olhando para esses dois gráficos, a gente consegue enxergar claramente qual deles se refere à evolução da arrecadação bruta mensal de cada um dos comerciantes, o que não fecha nunca e, portanto, não para de vender seu produto durante todo o mês, e o comércio que fecha aos finais de semana. Eu acho que a alteração da sensação de calor que eu senti quando não tinha vento, e agora ligando esse ventilador, vai dar um gráfico bem bonito. E para construir esse gráfico, é só marcar os pontos da tabela no plano cartesiano. No eixo X, a gente coloca os valores referentes à velocidade do vento. E no eixo Y, a gente marca os valores da sensação térmica que depende da variação da velocidade do vento. Olha que legal. Com ventinho é melhor. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.
Bom, a gente já aprendeu que as fórmulas, as tabelas e os gráficos são formas de expressar as relações entre grandezas, né? Mas será que toda relação é igual? Para saber disso, nós vamos conhecer o dia a dia de alguém que convive com as relações matemáticas o tempo todo. Quer ver? Táxi! A matemática é muito importante no meu dia a dia. Eu tenho que avaliar os valores que eu pago na gasolina e no álcool, porque cada posto também vende o combustível por um preço. Outra coisa que eu tenho que avaliar é quanto ando ou quanto desenvolvo por litro, usando a gasolina ou usando o álcool. E tenho também que tomar cuidado com a velocidade que eu desempenho no dia a dia. Se eu passar de 60 km por hora, pode ser multado e aí meu lucro vai todo embora. O que a gente vai descobrir analisando o dia a dia do taxista é que, dependendo do tipo de relação que se dá entre as grandezas, ela pode ser de um tipo especial, que chamamos de função. Para definirmos uma função, é necessário que tenhamos dois conjuntos não vazios, A e B. A todos os elementos do conjunto A, eu tenho que associar a um único elemento do meu conjunto B. Os elementos do conjunto A, a gente chama de domínio da função. O conjunto B, nós vamos chamar de contradomínio. E os elementos que estão sendo associados com os elementos de A e B, a gente chama de imagem. Será que alguma dessas relações do dia a dia do trabalho do taxista pode ser chamada de função? Vamos ver um exemplo? No caso da relação entre o preço e a quantidade de litros de combustível que o taxista usa para abastecer seu táxi, a gente percebe claramente que só é possível relacionar um preço a uma quantidade de litros de combustível específico. Então, nesse caso, temos uma função. Tá aqui, seu Gilberto. Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Boa semana. Muito obrigado, uma boa semana. Uma boa tarde, senhor. Obrigado. Tchau, até logo. Até logo. Olha só, um outro bom exemplo de função está logo aqui. Essa tabela de preços do estacionamento. Trabalho aqui no estacionamento como manobrista. Aqui a primeira hora custa R$6. Da segunda em diante cobramos R$2 por hora. Se você ficar 2 horas, custa 6 mais 2, que vão ser R$8. Se você ficar 3 horas, custa 6 mais 2 mais 2, que vão ser R$10, e assim por diante. Então a gente tem, na situação, o tempo e o valor final. Então qual desses é o domínio e qual desses é o contradomínio. O domínio, nesse caso, é o tempo, vamos chamar ele de T, determinado em horas. E o contradomínio é o valor, determinado em reais. 1 hora que o carro fica no estacionamento equivale a R$6. 2 horas ele vai ter, a cada hora extra, um acréscimo de R$2. Então, na primeira hora você paga 6, na segunda hora 8, na terceira hora 10 e assim por diante. Então, nós temos o domínio e o contradomínio, e nesta relação a gente tem que cada um do domínio se corresponde com apenas um do contradomínio. Então, isso daqui caracteriza uma função, e é uma função muito especial, que é a correspondência 1 para 1. Então, sabendo a relação entre o conjunto que representa o tempo que o cliente deixa o seu carro no estacionamento e o conjunto que representa o valor a ser pago pelo cliente, é uma função. Agora, será que dá para representar isso numa fórmula? Para saber o preço que o cliente vai pagar no estacionamento, a gente tem que somar o preço inicial que ele pagará se ficar 1 hora a R$2 vezes a quantidade de horas a mais que ele vai ficar. Se o cliente ficar só 1 hora, a conta fica assim. O preço é igual a 6 mais 2 vezes 0, porque ele não ficou nem 1 hora extra. Então, fazendo o cálculo, o valor a ser pago é 6. Agora, se ele ficar 2 horas, o valor é de R$8. 1 hora mais 2 vezes 1 hora extra. E se ficar 2 horas, ele paga R$10. 1 hora mais 2 vezes 2 horas extras. A função de primeiro grau, ela é dita de primeiro grau porque
a gente vai olhar o expoente da variável independente, do expoente de x. Se não aparece no expoente, mas a variável existe, é porque o expoente é 1. Então, por isso que é dita de primeiro grau. Nós encontramos esta fórmula que representa a situação do estacionamento. Aqui a gente pode chamar o valor final de y, que é a variável que vai depender do valor da hora extra, que vai depender da quantidade de hora extra. Então, a gente tem que, nesse caso, o 6 é fixo, mais 2 vezes a hora extra. E a hora extra a gente vai chamar aqui de x. Esse x e esse y são duas variáveis. A variável x é a variável independente, é a variável que sempre vai ser atribuída o valor para ela. E a variável y é a variável dependente, vai depender do quê? Do valor dado para a variável x. Os gráficos também são muito usados para representar funções. Mas para saber o que é e como é feito um gráfico, primeiro nós precisamos entender o que é um plano cartesiano. O plano cartesiano é um sistema de coordenadas utilizado para localizar pontos em um gráfico. Ele é formado por dois eixos que se cruzam, um horizontal e outro vertical. O eixo horizontal é chamado de x, ou eixo das abscissas, e o vertical é conhecido como y, ou eixo das ordenadas. Essa reta x é para todos os valores independentes da função, e essa reta y são para todos os valores dependentes da função. E elas se cruzam no ponto zero de cada uma, que é a referência. Então, significa que para cima, no y, você vai trabalhar com valores positivos. Para baixo, no y, você vai trabalhar com valores negativos. A mesma coisa no eixo x. Então, no eixo x, para a direita, são os valores positivos e para a esquerda, os valores negativos. Os pontos do gráfico são determinados pelos pares ordenados, onde uma coordenada do eixo x é relacionada a uma coordenada do eixo y. Os gráficos representam a relação dos dois conjuntos. Um eixo representa o domínio e o outro o contradomínio da função. E os pontos do gráfico são o lugar onde os dois conjuntos se encontram. Mas como fazer um gráfico? Primeiro, precisamos de uma situação para representar. Um bom exemplo é a conta de telefone. E eu tenho um plano de telefonia celular, familiar, onde nele estão inclusos 3 pessoas, eu, meu filho e minha nora. É um plano de 400 minutos, com um custo mensal de R$300, e por minuto excedido, nós pagamos 30 centavos. Dificilmente nós ultrapassamos o valor da conta, porém, eventualmente isso acontece e nós ficamos com dificuldade em fazer o cálculo para chegar no total geral quando essa conta chega em casa. Mas como a Célia pode calcular o valor de sua conta no final de cada mês? Analisando os dados do plano de telefonia, a gente chega a uma fórmula que representa essa função. A gente pode representar a situação com a seguinte função de primeiro grau. O y que ela vai ter, que é o valor final a ser pago, vai ser R$300, que ela vai pagar fixo até 400 minutos, mais um minuto extra, que é o x, e ela vai pagar 30 centavos para cada minuto extra. A partir desta função, dá para a gente elaborar aí alguns valores que representam. E daí, montando uma tabela, você consegue associar pontos neste plano. Se ela gastar 400 minutos, ela vai pagar R$300. Se gastar 410 minutos, então são 10 vezes 30 centavos, ou seja, R$3. Se for 420 minutos, ela vai pagar R$306. Com a tabela feita, dá para determinar os pares ordenados que serão representados no plano cartesiano e criar um gráfico dessa função. Com isto, dá para nós montarmos novamente só o gráfico do tempo excedido. Então aqui
R$300, 400 minutos. Se for R$303 que ela vai pagar, isso corresponde ao que ela gastou de 410 minutos. Se ela gastar 420 minutos, ela vai pagar R$306. Com isto, o gráfico do tempo excedido é um gráfico que tem uma tendência de subida. E essa tendência de subida é chamado de inclinação da reta. Os gráficos da função de primeiro grau são sempre uma reta. E essa reta ela pode ter uma tendência constante, como, por exemplo, o plano fixo até 400 minutos, uma tendência de subida, que é o que ela exceder, ou alguns gráficos também têm uma tendência de descida. E essa inclinação é determinada pelo coeficiente angular, que na função geral, y igual a x mais b, ele é o valor do a, que é o que determina a inclinação da reta. E o coeficiente linear é se nós mudarmos o valor do b. São várias retas que têm a mesma inclinação, mas são paralelas, né? Uma do lado da outra. Com a tabela, a fórmula e o gráfico, a Célia nunca mais vai se atrapalhar para pagar a conta de telefone, né? Alô? Oi, tudo bem? Eu ia mesmo te ligar. Eu tenho uma novidade muito boa para te contar. Isso. Obrigado, Suzano. Obrigado a você. Olha, pode deixar que eu vou resolver aquele problema pro senhor, tá bom? Obrigado, hein? Até mais, tchau. Tudo de bom. É incrível como a matemática está em todos os lugares. A gente usa fórmulas, equações, gráficos para resolver vários problemas em nossa vida. E dá até para ajudar um amigo. O seu João, o dono da banca, tem vários desses problemas que a matemática pode ajudar a resolver. E um deles ele acabou de me contar, que ele participa de uma sociedade de amigos lá no bairro onde ele mora e há 2 anos ele ajuda a organizar uma festa beneficente. No primeiro ano ele cobrou o ingresso a R$20 e foram 1.000 pessoas. No ano seguinte ele cobrou R$10 e foram 5.500 pessoas, mas o custo ficou bem alto.
porque de última hora ele teve que contratar mais gente para ajudar na festa. Esse ano ele está preparando a terceira festa e precisa arrecadar dinheiro o bastante para arrumar e cercar a quadra do clube da comunidade. E ele garante que o único fator que influencia a presença do público é o valor do ingresso. Quanto mais caro, menos gente vai. A gente sabe que o lucro é igual ao preço de um produto vezes o público, ou a quantidade de produtos vendida, menos o custo. E o seu João já me disse que fez uma estimativa de custo para a próxima festa. Vai gastar R$ 2.600. E para pagar as obras na quadra de esportes, ele precisa ter um lucro de R$ 30 mil. Então, o que dá para fazer é uma previsão de quantas pessoas vão à festa de acordo com o preço do ingresso. Isso levando em consideração a variação proporcional de público de cada festa que o seu João já fez em função do valor da entrada. E a gente faz isso usando a regra de 3. Y é a quantidade de pessoas e X é o valor do ingresso. Lembrando que na primeira festa foram 1.000 pessoas pagando R$ 20. E na segunda, 5.500 pessoas que pagaram R$ 10 pelo ingresso. Depois é só calcular. Y menos 1.000 pessoas está para X menos R$ 20. Assim como 5.500 menos 1.000 pessoas está para R$ 10 menos R$ 20. Fazendo os cálculos, a gente chega a uma fórmula que pode ser usada para determinar a quantidade provável de pessoas para qualquer valor de ingresso. O próximo passo é pegar esse resultado e substituir os termos usando a fórmula de lucro. 30 mil de lucro é igual ao valor do ingresso vezes o público, que a gente substitui pela fórmula, menos o custo de R$ 2.600. E chegamos a uma equação do segundo grau. É ela que vai ajudar a descobrir que valor é capaz de fazer o seu João atingir a meta de lucro da festa. Mas você sabe o que é a equação do segundo grau? Antes de mais nada, ela é uma equação, ou seja, tem uma relação de igualdade que envolve uma variável. Sempre que o maior expoente da incógnita é 2, a gente está chamando de equação do segundo grau. X² igual a 9. Essa equação, o expoente da variável é 2. Por isso que ela chama a equação do segundo grau. Né? Então, x² igual a 9 é uma equação do segundo grau. X² menos 7 igual a 12 é uma equação do segundo grau. O formato geral de uma equação do segundo grau é uma expressão algébrica do tipo A vezes x² mais bx mais c igual a 0. Para ajudar a resolver a equação de segundo grau, é comum usar a fórmula resolutória. Essa fórmula ficou conhecida também como fórmula de Bhaskara, em homenagem a um famoso matemático hindu que viveu no século XII. Para resolver a situação do seu João, foi modelado com uma equação de segundo grau. Então, nesse nosso caso, o A vale menos 450, o B 10.000 e o C menos 32.600. Para resolver esta equação, a gente vai usar um modelo que é chamado de fórmula resolutora da equação de segundo grau, ou simplesmente fórmula de Bhaskara. Esta fórmula é para encontrar o valor da incógnita x, menos o b, que é 10.000, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, que é 10.000 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos, entre parênteses, 450, vezes o c, que é menos 32.600. Tudo isto dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes menos 450. Resolvendo esta equação, a gente encontra um valor para x que vai ser de 18,25. Bom, então para o seu João atingir a meta de lucro para reformar a quadra de esporte, ele vai ter que cobrar aproximadamente R$ 18,25 o ingresso. Mas com esse preço ele vai criar um problema de troco para a comunidade. Então, é melhor ele arredondar para R$ 18, não é mesmo? É isso aí. Seu João, até amanhã, seu João. Tchau, Luiz.
Mas agora o seu João enfrenta um outro problema. Só que dessa vez a questão está relacionada diretamente com o seu negócio. Ele precisa saber como obter o maior lucro com a venda de revistas. E para saber isso, ele precisa usar a função quadrática. Temos aqui duas equações, vamos dizer assim, aparentemente parecidas. Só que uma é igual a zero, a outra é igual a y. A que é igual a zero é chamada de equação do segundo grau. A que é igual a y é chamada de função do segundo grau, ou função quadrática, que é o nome correto. Por que uma é equação e a outra é função? Porque aqui é a equação do segundo grau, você só tem um valor desconhecido, que é o x, né, chamado de incógnita. E na função você tem dois valores desconhecidos, que um vai depender do outro. Para começar esse cálculo, a gente tem que levar em conta as experiências que o seu João já teve vendendo revistas em sua banca. Quando o senhor João vendeu 100 revistas, ele não teve nenhum lucro, só conseguiu cobrir os custos. Já quando vendeu 500 revistas, ele teve um lucro bom, R$4.000. E quando ele vendeu 700 revistas, apesar da venda maior, os custos também subiram muito e ele acabou não tendo nenhum lucro. Mas como a gente faz esse cálculo? Pela função de segundo grau, dá para a gente resolver a situação do seu João. Vamos chamar de x o número de revistas e vamos chamar de y o lucro obtido. Modelando pela função de segundo grau, né, que é o modelo geral, e substituindo os valores já conhecidos, que é o número de revistas e o lucro, nós conseguimos montar um sistema. Vendendo 100 revistas, ele vai ter lucro zero. Em compensação, se ele vender 500 revistas, ele vai ter R$4.000 de lucro. E se ele vender 700 revistas, ele vai ter zero lucro, porque aumentou muito as despesas dele. Fazendo a resolução do sistema, o valor de A é menos 1/20. O valor de B, 40, e o valor de C, menos 3.500. Daí, substituindo no modelo geral, nós temos que a função de segundo grau que representa a situação do seu João é esta. Y é igual a menos 1/20x² mais 40x menos 3.500. Com a função de segundo grau determinada, o próximo passo é representar a situação em um gráfico. Utilizando os valores conhecidos já para x e y, a gente pode localizá-los num plano cartesiano. Para 100 revistas, o lucro zero. Para 500 revistas, o lucro que ele obteve foi de R$4.000. Se ele vender 700 revistas, volta a ter lucro zero. Temos agora 3 pontos, que eles vão fazer parte de um gráfico. Uma das propriedades mais importantes da função quadrática é a forma do seu gráfico. E ele é sempre representado por uma curva. Agora, você sabe por que isso é tão importante? Eu entrei na Escola Politécnica em 70 e 72, estagiário. E já como estagiário, já tive que trabalhar com a parábola. Porque é uma curva muito fácil de trabalhar, é uma curva simples, né? É uma função quadrática. E ela se assemelha a diversas outras curvas que a natureza impõe a nós, que são de tratamento muito mais complexo matematicamente falando. A verdadeira parábola, ela se aparece quando você tem uma carga constante atuando em cima de um cabo. A ponte estaiada, ela tinha uma curva em planta que era um círculo. Mas um círculo é uma curva fácil de trabalhar. Então nós deixamos em planta um tabuleiro cruzar com o outro em forma de curva. Quando chegou na curva vertical, não. Aí o círculo não é bom. O bom é a parábola. O cara não sente aquele vazio na barriga, então ele passa na ponte, ele parece que está andando no chão e vai... A gravidade está sempre atuando nele igualmente. É uma curva que se assemelha a isso. Os estudos foram feitos e chegaram a essa conclusão. Então essa é a vantagem da parábola. É uma coisa simples e que você aplica qualquer coisa que você quiser. No caso da função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Tá? Uma parábola que tem 2 braços que
se estendem infinitamente, né? A parábola ela é simétrica em relação a um determinado eixo e ela pode ou não cruzar o eixo das abscissas, o eixo do x. Onde ela cruza o eixo do x, aqueles numerozinhos lá são as raízes da equação. Se essa parábola não cruza o eixo x, a equação do segundo grau, que tem a mesma expressão, não tem raízes. Se ela tangencia, se ela toca num único ponto, tá? Isso quer dizer que essa equação do segundo grau tem apenas uma raiz. E se ela cruza e intercepta o eixo x em 2 pontos, então ela tem 2 raízes. Agora, a outra curiosidade é sobre a concavidade. Se a concavidade é para cima, isso quer dizer que o númerozinho que multiplica o x ao quadrado, ele é positivo. Se ele for negativo, a concavidade é para baixo. Em outras palavras, observando a parábola, a representação gráfica da função do segundo grau, nós podemos fazer afirmações sobre os coeficientes e as raízes. Sabendo de tudo isso, agora a gente pode determinar qual é o maior lucro que o seu João tem vendendo revistas. E a resposta está no vértice. O vértice, ele é o ponto de simetria da parábola. Então, o x do vértice é o ponto que está exatamente entre as duas raízes, né? Entre as duas soluções, exatamente ao meio. É o 100 e o 700. O x do vértice pode ser a média aritmética entre esses dois valores, ou seja, a soma dos dois valores dividido por 2. Neste caso, dá 800 dividido por 2, que vai ser 400 revistas. Então, se ele vender 400 revistas, ele vai ter um lucro máximo. Substituindo o valor de x aqui, temos um lucro de 4.500. A utilização da média aritmética para o cálculo dos vértices da função quadrática só é possível se existirem as raízes. Caso contrário, se as raízes não existirem, não há possibilidade de calcular o vértice por meio da média aritmética. Existem outras estratégias para isso. Isso quer dizer que para ter o maior lucro possível, que é de R$ 4.500, o seu João precisa vender 400 revistas. Bom, tá na hora do meu almoço, eu tenho que ir e no caminho eu deixo esses cálculos aqui pro seu João lá da banca. Pessoal, até a próxima. Valeu!